A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Salmos, e o Salmo é o primeiro, e o verso é o 2, que diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus por essa palavra, uma rica palavra, uma palavra abençoada. O Senhor, Ele vem, irmãos, nos chamando a meditar na lei dEle, ter prazer, né? Não só meditar, mas ter prazer, porque a pessoa que medita, que observa a palavra de Deus com prazer, com satisfação, com alegria, a Bíblia diz que essa pessoa ela é comparada, né, a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, a pessoa que tem prazer na lei de Deus, a pessoa que busca o Senhor com alegria, não é aquela pessoa que busca o Senhor por obrigação, que lê a Bíblia por obrigação, que vai para a igreja por obrigação, que ora por obrigação. Não, Deus não está falando dessa pessoa, e Deus não quer que nós sejamos desse jeito, né, dessa maneira. Deus, Ele quer que a gente sinta prazer. O Espírito Santo de Deus que está em nós, que habita em nós, Ele quer que nós tenhamos prazer nas coisas de Deus, que a gente tenha alegria em praticar a vontade de Deus, em obedecer os mandamentos do Senhor. Deus não quer que a gente faça as coisas dele por obrigação. Quando a gente faz por obrigação, irmãos, a gente só está perdendo tempo, né? A nossa vida não anda, as coisas não mudam, porque a gente está fazendo uma coisa forçada. Deus quer que a gente faça ali de uma maneira espontânea, né? Deus quer que a gente busque Ele com alegria, com vontade mesmo, né? Se um filho nosso, né, para quem é pai, vier falar conosco por obrigação, vier na nossa casa por obrigação, se aproximar de nós por obrigação, a gente não vai gostar. Apesar da gente amar o nosso filho como Deus nos ama, né, independente de qualquer coisa, o Senhor nos ama, mas nós, né, como pais, a gente não vai gostar, né, de ver os nossos filhos vindo até nós por obrigação, né, falando por obrigação, ou fala com a gente só quando está precisando de algo. Isso deixa a gente muito irritado, né? Não tem pai nenhum que gosta, não tem mãe nenhum que gosta. E como o nosso Deus vai gostar de um filho, né? Vai ter prazer em um filho, ter prazer em abençoar, né? Em prosperar, em estar com um filho que só faz as coisas dele por obrigação, né? Só o busca quando a situação aperta, quando não tem mais jeito. Não, irmãos. Nós precisamos ter prazer na lei de Deus, né? Ler a Bíblia, obedecer a palavra, andar com o Senhor com alegria, porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né, a vontade do Espírito Santo é que a gente faça as coisas de Deus, é que a gente medite nas coisas de Deus. Um dos frutos do Espírito Santo, como está lá em Gálatas 5, é a alegria. Então que a gente tenha a alegria de buscar o Senhor, como o rei Davi, né, que nos Salmos ele escreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que a gente venha se alegrar, ter prazer em ir à casa do Senhor, em meditar na palavra de Deus e obedecer, porque quando a gente faz isso, a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente prospera, né? Em tudo que a gente pôr a nossa mão, ali vai prosperar. Como José. José era um homem que tinha prazer no Senhor, prazer nas coisas de Deus. Porque se ele não tivesse prazer nas coisas de Deus, Deus não o abençoaria da forma que abençoou. Ele não estaria com José como ele esteve. Tudo que José colocava a mão, tudo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Jacó também, lá na casa do seu sogro Labão, tudo que ele fazia, Deus prosperava, Deus abençoava, porque esses homens tinham prazer em Deus, tinham prazer na lei do Senhor. E quando a gente tem prazer na lei de Deus, prazer na lei do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa, irmãos.
O Senhor, Ele está conosco. Tudo que a gente pega para fazer prospera. Então que se a gente ainda não está sentindo prazer nas coisas de Deus, que a gente peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, porque é da vontade de Deus que a gente tenha prazer nas coisas dele. É lógico que tem a carne, né? A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Um querendo impedir, né, do que o outro, né, de que a gente faça a vontade do outro. Por exemplo, a carne impede de que a gente faça as coisas do Espírito e o Espírito impede de que a gente faça as coisas da carne. Então tem essa luta, só que a gente precisa alimentar mais o Espírito para que a gente faça as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito também é ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer nas coisas do Senhor, em buscar a Deus, em sentir satisfação em buscar o nosso Deus. Então que a gente peça ao Senhor, né? Deus, me dá prazer na tua lei, me dá prazer em ir ao culto, me dá prazer em orar, em ler a tua palavra, me dá prazer que eu tenha alegria, meu Pai, quando eu dobrar os meus joelhos para orar, quando eu for à tua casa, quando eu for te buscar, que eu tenha alegria em fazer isso. Irmãos, e esse é o segredo que a Bíblia nos revela de uma pessoa próspera em todas as áreas. Não estou falando só financeiramente. É uma pessoa que é próspera na sua casa, com seus familiares. É uma pessoa que é próspera no ministério, na vida espiritual, então nem se fala. Na saúde, né? Ali nas finanças também, na profissão, em qualquer lugar que a pessoa vá, que ela ponha as mãos, que ela esteja, o Senhor abençoa. Então que a gente venha ter prazer na lei de Deus, prazer nas coisas do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoando, venha nos prosperando, venha ali abençoando a nossa casa também, os nossos familiares, né, a nossa descendência. Eles venham também, né, já vendo o nosso prazer em Deus, eles vão aprendendo e vão tendo também prazer no Senhor. Né? Eles não vão ver as coisas de Deus como uma coisa chata de fazer, uma coisa obrigada a fazer. Não, eles vão ver assim se a gente, né, os fizer ver assim, se a gente viver assim. Então eles vão olhar para nós, porque os nossos filhos eles se espelham muito na gente. E eles vão olhar e vão ver que a gente faz as coisas sem alegria, as coisas de Deus, sem alegria, por obrigação, e eles vão achar que Deus é um Deus chato, é um Deus que é ruim, quando é o contrário. Quando o nosso Deus é bom, a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que a gente venha ter prazer, porque quando a gente tem prazer, quando a gente sorri, quando a gente se alegra nas coisas de Deus, a gente vai estar dando um bom testemunho na nossa casa. Né? Os nossos filhos, a esposa, o marido, vai ver, né? E vai dizer, não, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, né? Que tem prazer, tem alegria, eu quero servir esse Deus que eles servem. Que ele é tão alegre, tão feliz, tão satisfeito com a vida. Então, irmãos, que a gente venha ter prazer nas coisas do Senhor. Se apartar do mal, como diz no verso 1, né, que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, né, antes, porém, contudo, todavia, o prazer dessa pessoa está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Louvado seja Deus, que a gente tenha uma boa noite. Glórias a Deus.